Cumprimento a todos na paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Meus amados irmãos, é sempre com alegria que nós nos reunimos neste lugar para adorar o nome do Senhor. Ontem estávamos aqui na ceia e tivemos um culto glorioso. O Senhor manifestou a sua presença neste lugar. Nós saímos daqui bastante cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Toda vez que a gente vem à igreja, irmãos, eu creio que nós temos um objetivo, que é adorar o nome do Senhor, mas também receber dele alguma coisa. E eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesta noite, onde Deus derramou da sua graça, da sua bênção, da sua presença em nossos corações. E eu disse que eu saí daqui cheio, abastecido, e eu creio que você também vai sair daqui hoje cheio da presença do Senhor, da presença de Deus. Hoje é um domingo, é o primeiro dia da semana, e nós precisamos estar abastecidos, porque se não der para vir durante a semana na igreja, nós temos que estar com uma reserva para que a gente possa vencer os desafios, vencer os problemas que não deixam de surgir, porque nós ainda estamos aqui na terra, né? O dia que nós sairmos daqui, formos morar com Deus ali no céu, aí nós estaremos livres de todos os problemas, de todos os momentos de tristeza e tantos desabores que pode surgir na nossa vida. Mas nós cremos que o Senhor também nos fará triunfar em Cristo Jesus. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus disse: tende coragem, porque eu venci. E se Jesus venceu, ele também há de nos ajudar a vencer. Nós havemos de triunfar em Cristo Jesus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, não é, irmãos? Então Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está aqui nesta noite, e você há de vencer, você há de triunfar se você crer. Eu gostei muito da leitura oficial, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é interessante que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, está no singular. Ele não disse: o Senhor é o nosso pastor, porque isso é de cada um, né? Davi disse com boca cheia, com entusiasmo: o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor verdadeiramente é o teu pastor, nada vai te faltar. Deus vai prover todas as coisas, até segurança para você. Falo isso de imediato, porque o Espírito de Deus já falou no meu coração. Até segurança para você. Você que de repente está se sentindo inseguro, Deus vai prover segurança. Vai proteger a tua alma, vai proteger a tua família, a tua casa. E a Bíblia diz que praga alguma chegará à tua tenda, praga alguma chegará na tua casa, porque o Senhor proverá segurança, Ele vai te proteger. Glória a Deus. Lá em Isaías diz que Ele faz uma cerca em volta de nós, irmãos. Tem uma cerca em volta de nós. O Senhor nos protege, irmãos. Você só não pode varar a cerca. Lá em Promissão, às vezes eu converso com algum jovem que está meio afastado ou se afastando da presença do Senhor. Eu digo para eles assim: olha, vocês não vão muito longe não, hein? Vocês não podem perder a vista da cerca, porque se vocês perder a vista lá do curral, do aprisco das ovelhas, depois vocês não vão achar mais. Então você escapa e vai até um pouquinho lá na frente, mas se você perder de vista a casa de Deus, se você perder de vista o aprisco do Senhor,
você não vai se encontrar mais. Aí você vai precisar ser encontrado pelo Senhor. E Ele pode te encontrar, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Eu, quando leio também sobre Davi, está escrito lá: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Parece que Deus estava procurando, né? Correndo seus olhos pela terra, e de repente ele olha e vê Davi, e ele exclamou: achei a Davi. De repente você precisa ser encontrado, e Deus está com os seus olhos voltados para você, e você vai ser encontrada nesta noite. Você será encontrado nesta noite pelo Senhor, porque Deus está olhando para você. Ainda que pareça que Deus não olha, pareça que Deus não está vendo, Deus vê tudo, né? Eu vou entrar já aqui, irmãos, mas o Espírito de Deus está me dirigindo aqui, e eu me lembrei agora de uma passagem daqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús. Eles iam andando, e a Bíblia diz que conversando entre si e falando acerca dos acontecimentos, e Jesus se aproximou deles e aparelhou junto com eles. E Jesus, então, lógico que ele não precisa querer saber, né? Porque ele já sabe de todas as coisas, mas ele perguntou para eles, parece que uma curiosidade: o que é que vocês estão conversando entre si? Qual que é aí a notícia principal? O que é que está na mídia atualmente? Olha só o que Jesus fez com seus discípulos. O que é que está na mídia aí? O que está acontecendo? Aí aqueles 2 discípulos começaram a falar: mas você é da onde? Onde você estava? Você não sabe do que aconteceu aí? Você não viu? Né? Porque eu até falei esse dia lá em Promissão, tem uma tal de rádio peão, que as coisas correm tão depressa, né? Corre depressa. Mas você não ouviu o que aconteceu? Você não sabe do que está se passando em Jerusalém? Ele disse: não, fala para mim. Lógico que ele sabia, né? Lógico que Jesus sabia, mas aí eles começaram a discorrer e a contar para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus foi ouvindo aquela história até chegar na casa deles. Quando chegou lá na casa deles, Jesus fez como que fosse para mais longe, mas eles estavam tão confortáveis com a presença do Senhor, estavam tão alegres com a presença de Jesus, mesmo não sabendo que era Ele. Porque às vezes você não percebe que é Jesus que está aí do seu lado, né? Porque você não tem uma certa experiência assim com o sobrenatural de Deus. Mas nesta noite Jesus está aqui. Mesmo você não entendendo tudo que está acontecendo aqui nesta noite, mas Jesus está aí com você. Aleluia. E aí Jesus fez como que ia para mais longe, e eles: não, Senhor, fica aqui, já se faz tarde, fica essa noite conosco, entra aqui. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquela casa, e eles pegaram ali educadamente, chamaram Jesus para um jantar, que já era tarde, e ali, quando estava na mesa, eles começaram a orar. E no momento que começaram a orar, os olhos deles, irmãos, se abriram, e eles viram que estavam diante do Senhor. Oh, aleluia! Imediatamente Jesus desapareceu, que haveria um tempo que ele tinha que ficar aqui, mas Jesus subiu, e eles saíram correndo e gritando: nós vimos o Mestre, nós vimos Jesus, nós conversamos com Ele, nós ouvimos Ele falou comigo, Ele esteve na minha casa. E eles saíram testificando do poder de Deus, daquele que havia morrido, hein? Que eles vinham falando, né? Olha, mas ele é o Filho de Deus. Imagine só, irmãos, quantas indagações. Jesus que ressuscitou Lázaro, de repente morrer, Ele que é o dono da vida. Mas era necessário que isso acontecesse, para que nós tivéssemos o direito de salvação, para que nós fôssemos adotados como filho de Deus, para que nós tivéssemos o direito
de estarmos aqui e diante da mesa do Senhor, para que nós tivéssemos a oportunidade de falar face a face com Deus, cara a cara com Ele. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Esses dias eu estava ali na escola pregando e falei sobre isso. Nós não precisamos de um intercessor, nós já temos Jesus. Nós não precisamos de um ídolo, de uma imagem de escultura para interceder por nós, porque nós temos Jesus no céu. Jesus disse que se nós orarmos em seu nome e crermos, tudo que nós pedirmos, nós havemos de receber da sua parte. Aleluia, porque quem fala em nome de Jesus, irmãos, oh aleluia, fala com autoridade, fala com poder, fala com graça, fala com unção, fala como filho de Deus. Quem fala em nome de Jesus fala como filho de Deus. Agora não é mais servo, é amigo e é filho de Deus. E ele pode falar, ele tem autoridade, porque ele tem o nome de Jesus, porque ele crê no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar aqui alguns versículos. Eu creio que o Espírito de Deus dirigiu assim, mas nesta noite também houve uma inquietação no meu coração, e eu pensei em falar sobre Ruth e aquele marido dela, aliás, marido de Noemi, que mudou e tal. E eu estava pensando em falar sobre Ruth, mas eu fiquei, sabe, irmãos, mergulhando na Bíblia e tentando achar alguma coisa que realmente encaixasse no culto de hoje, no culto de domingo. Mas tudo me levava, irmãos, para alguma coisa sobre mudança. Que às vezes, irmãos, a mudança não é para melhor, é para pior. Então nós temos que tomar cuidado até para tomar uma decisão. Qualquer decisão, irmãos, que não for na direção de Deus, vai trazer prejuízo para a sua vida. E você precisa da direção de Deus, como eu preciso da direção do Senhor. Nós não somos ovelhas que não tem pastor, porque ovelha que não tem pastor, irmãos, anda peregrinando, mas ovelha que tem pastor, anda na direção dele. Está escrito lá em São João, que ele que é o pastor, o sumo pastor das ovelhas, ele entra no curral, e o porteiro, que é o Espírito Santo, abre a porta. Olha só, o Espírito de Deus abre a porta. Enquanto ele não abrir a porta, você não pode sair da presença dele, ou seja, não pode sair do curral. Você não pode mudar enquanto Deus não abrir a porta. É ele que abre a porta. O Espírito Santo abre a porta e ele chama as suas ovelhas, e a Bíblia diz que ele vai adiante delas, e as ovelhas ouvem a sua voz e o segue, vai atrás dele, porque ele é o pastor. Elas reconhecem que é ele que está falando com elas. Nós temos que reconhecer quando é Jesus que fala conosco. Aleluia. E tudo me levava sobre essa direção de mudança. Aí dentro de tantos textos, irmãos, eu me lembrei de um homem que está no livro de São Lucas, capítulo 10, do versículo vamos ler do versículo 30 a seguir, ou mesmo versículo 30, depois 33, que diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Verso 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses versículos, meus amados irmãos, fala também de mudança. Eu falei para vocês que Deus estava me inquietando e falando de alguma coisa sobre mudança.
Eu também quero contar alguns exemplos pessoais, tá? Deus tem falado comigo, me dirigido, me orientado. E às vezes, irmãos, a gente é obrigado até a fazer aquilo que a gente não quer mesmo, mas é da vontade do Senhor. E eu me lembro que uma certa vez eu mudei aqui para Penápolis. E quando eu mudei aqui para essa cidade, o pastor Milquiades, né, foi me convidar para congregar na Dinipo. Isso faz muito tempo já. E eu fui até algumas vezes lá, mas a minha esposa não gostou muito de ficar ali. Mas era Deus trabalhando nesse negócio. Aí eu fui lá, fiquei contente, entusiasmado com a igreja, com o trabalho. Veja bem, mas uma certa vez, durante a noite, eu tive um sonho. E no sonho o Senhor disse para mim: não saia do Belém. E eu estava disposto a sair, eu não queria ir mais lá. Mas Deus sabia que o pastor Jorge ia estar ali, em um determinado tempo, né? E aí eu fui para aquele lugar, o pastor Jorge chegou para pastorear aquela igreja. E foi uma bênção na minha vida. Deus dali me dirigiu, me orientou por muitos lugares. E hoje eu estou numa cidade também porque Deus disse que eu estaria em uma cidade e que eu ficaria muito tempo naquela cidade. E que eu tentaria sair, mas não conseguiria. E até hoje eu venho tentando. Mas eu percebo que a porta se fecha quando eu vou passar por ela. Quando eu vejo a porta aberta, pastor Jorge, me dá uma vontade tremenda de sair correndo e passar por ela. Mas de repente a porta vai se estreitando, e eu fico com aquela agonia e não consigo passar. Aí eu fico, meu Deus, o que é isso? Mas é os cuidados do Senhor, é a direção de Deus, é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Deus nos cerca de cuidados, Deus nos protege com segurança. Deus é aquele que está sempre disposto, aleluia, a qualquer custo te proteger. Se você crê nele, se você crê assim, ele dirige a nossa vida. Ele fez isso comigo e faz isso com você. Mas esse texto diz que esse homem tomou uma decisão de sair de Jerusalém para Jericó. Penso eu que não foi uma boa escolha, não foi uma boa alternativa, não foi uma ótima decisão, foi uma péssima decisão. Sair de Jerusalém e ir para Jericó. Nós sabemos, irmãos, que simbolicamente Jerusalém é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, é aonde Ele opera, é aonde Ele fala conosco. Hoje, simbolicamente, irmãos, Jerusalém simboliza a igreja do Senhor. Aqui é Jerusalém, é onde Deus está, aonde Deus habita, aonde Ele alegra o nosso coração, onde nós somos fortalecidos. É aqui a Jerusalém de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas esse homem, por motivos que nós não conhecemos, decidiu sair de Jerusalém. E a Bíblia até diz que descia o homem, olha só, de Jerusalém para Jericó. Só o fato de descer aqui já indica que ele estava, irmãos, em bancarrota, estava quebrando-se, estava acabando-se espiritualmente falando. Porque sair de Jerusalém, irmãos, significa uma derrota para a sua vida. Então você não tem que sair de Jerusalém. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então você tem que ficar aqui, porque aqui Deus vai revestir você, vai encher você, aleluia. Aí você poderá sair. Mas para fazer a obra do Senhor, na direção do Senhor, Deus está falando conosco nesta noite. Esse aqui é o lugar para você ficar. Deus trouxe você aqui, e você só vai sair quando Ele disser que você tem que sair. Você tem pastor, você tem um pastor aqui na igreja e o sumo pastor que cuida de você, e ele vai abrir a porta na hora certa, no momento exato. Não adianta você querer apressar as coisas.
colocar os bois na frente do carro. Não, espere em Deus, espere no Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele descia de Jerusalém para Jericó. Morar em Jericó, irmãos, não é nada agradável. Também Jericó era um lugar que nós conhecemos também, lugar de derrota, de idolatria, lugar que as portas estavam fechadas. O povo de Israel, quando vinha marchando, chegou lá em Jericó e encontrou lá umas muralhas quase intransponíveis. Se não fosse o agir de Deus, eles não tinham passado por aquelas muralhas. Foi um milagre. Deus fez aquelas muralhas se romperem, e ela caiu e verticalmente afundou. Houve ali um terremoto. Deus abriu a terra e aquela muralha foi engolida pela terra. Louvado seja o nome do Senhor. Milagrosamente Deus fez com que o seu povo passasse por Jericó, mas não que ficasse em Jericó, porque o destino deles era Canaã, era Jerusalém de Deus. Mas agora esse homem pegou a rota ao contrário e vai descendo para Jericó. Talvez problemas familiares, talvez problemas financeiros inquietou esse homem e fez ele sair de Jerusalém. Talvez algum desentendimento, alguma picuinha, alguma coisa tão pequena, e essa pessoa está querendo sair de Jerusalém. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que é aqui o lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É neste lugar que você tem que ficar, é neste ambiente que você tem que estar, porque aqui o Senhor está. E Ele há de fazer você triunfar em Cristo Jesus. Aleluia. Mas esse homem, irmãos, além de ir para Jericó, e quando ele ia indo pelo caminho, irmãos, aí que a coisa foi ficando feia ainda. A intenção era ir para Jericó, mas no caminho, irmãos, a mudança dele, as coisas dele foi se perdendo. Ele perdeu tudo no caminho para Jericó. Olha, irmãos, que coisa terrível. A Bíblia fala daquele filho pródigo, né? Que estava morando lá na casa do pai, todo confortável, com todos os bens, com tudo do bom e do melhor, mas de repente ele disse: ó, não vou ficar aqui. Não, aqui não é o meu lugar. Meu pai é rico, a igreja é rica, o ambiente é maravilhoso, mas eu quero sair daqui. Olha como Deus está falando nesta noite. Eu quero sair. Uma inquietação, alguma coisa que está fazendo você sair. Você não percebe que é o inimigo que quer roubar tua bênção? Você não percebe que é o adversário que quer ver você derrotado, destruído e arruinado? Deus quer te levantar, Deus quer te exaltar. Mesmo que em Jerusalém há dificuldade, fique em Jerusalém. Mesmo que em Jerusalém as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse, fique em Jerusalém. É a palavra do Senhor para nós nesta noite. Esse homem, irmãos, caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, e eles roubaram, despojaram e espancaram ele. Não só roubou não, bateu para valer nele, deixou ele desmaiado, irmãos, desacordado, jogado na beira do caminho. Olha que coisa horrível, irmãos. Mas ali vinha vindo o bom samaritano. Aleluia, mais uma vez uma intervenção divina. Olha só, mais uma vez o agir de Deus, porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus é muito bom, muito maravilhoso. Nós vivemos no tempo da graça. E aqui mais uma vez o agir do Senhor. Oh, glória a Deus. E o bom samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, encostou, se aproximou daquele homem e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aleluia, compaixão é sofrendo com. Ele sentiu as mesmas dores, ele sentiu as mesmas pisadas, o mesmo sofrimento daquele homem, sofrendo com. E a Bíblia diz aqui que ele pegou e atou as suas feridas.
colocou remédio nas suas feridas. Nesta noite Jesus está aqui. De repente alguma coisa tem acontecido com você, mas Jesus está aqui para te curar, para te recuperar. Nem tudo está perdido. Jesus está aqui para recuperar você nesta noite. Para recuperar você nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Atou as suas feridas, aplicando azeite, vinho e pondo sobre ele, e levou ali sobre o seu, vamos falar num termo hoje mais atual ou popular, né? Sobre o seu carro, sobre aquilo que ele tinha para levá-lo, e levou ele até uma estalagem que é a igreja. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus te trouxe. Eu tenho certeza, pastor Jorge, que há uma inquietação. A pessoa às vezes fica dentro de casa e às vezes ela diz: mas eu não vou na igreja não. Hoje acho que eu não vou não. Mas o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração da pessoa, e a pessoa começa a sentir vontade de vir à igreja, e é o Espírito Santo te trazendo, e você vem para a igreja, e quando chega aqui, ele começa a aplicar um bálsamo sobre você, ele começa a regar. Ontem eu me senti regado. Cada hino que era cantado, cada glória, cada presença do Senhor manifestada, eu me sentia regado. Eu disse: Senhor, estou sendo regado nesta noite. Meu coração está umedecido, eu estou já derretendo na tua presença. E aí a palavra veio e penetrou na minha alma, e eu saí daqui glorificando o nome de Jesus. Eu creio que nesta noite Jesus está fazendo isso. Os louvores que foram cantados é um preparativo para a palavra de Deus que é semeada nesta noite, e está caindo em boa terra, e ela vai germinar e crescer para a glória do nome de Jesus. Que o Espírito de Deus continue falando no seu coração, e que nesta noite você saiba que Deus tem uma direção para a sua vida. Não vá para Jericó, não vá para onde você queira sem que Deus te dê a direção. Deus há de dar direção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.